A paz do Senhor, irmãos, ô glória, eu sou o irmão Aclésio. Mais uma vez eu quero aqui trazer a palavra, deixar uma palavra aqui ao coração dos irmãos, que se encontra aqui na carta de Paulo a Filemons, no versículo de número 19, que diz assim: Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me recusarei de ti no Senhor. Recreia nas minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Irmãos, essa é uma carta aqui menos pregada, menos detalhada, menos anunciada. Muitos não pregam, talvez não pregam por aí, muitos pregadores dessa carta aqui, mas é uma carta muito importante para mim e para você. É algo que Paulo escreveu, muito importante. Paulo escreveu essa carta aqui quando estava na prisão. Paulo já estava preso pela segunda vez, e nessa segunda vez que ele estava preso, ele já ia ser oferecido como libação. A libação era uma oferta líquida que tinha no Antigo Testamento, o qual Moisés e os outros homens que Deus chamou tinham que fazer, é claro, nos tempos em que o Antigo Testamento foi escrito. E quando Paulo escreveu essa carta, Paulo já estava pela segunda vez preso. A Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo ele fez 3 viagens missionárias. Foram 3 viagens missionárias que Paulo levou a palavra do Senhor pelo mundo. E detalhe, o livro de Atos dos Apóstolos ele cobre um período de 33 anos, irmãos. Ele vai do ano 29 depois de Cristo até o ano 62, até o ano em que Tiago, nosso irmão do Senhor Jesus, o nosso irmão Tiago, que era o bispo de Jerusalém na época, que ele foi morto. A história diz que ele foi lançado de cima do templo, irmão, por ordem do sumo sacerdote, depois espancado e morto. O apóstolo Tiago ele morreu assim, irmãos. E quando Paulo ele naufraga na ilha de Malta, a Bíblia diz que na ilha de Malta ele conhece algumas pessoas chamadas bárbaros. E no momento que ele naufragou na ilha de Malta, ele estava ali no frio e chovendo. Os bárbaros acenderam uma grande fogueira. E Paulo ali, se juntando aos bárbaros ali, Paulo estava colocando alguns gravetos no meio do fogo. E a Bíblia diz que saiu uma cobra, saiu uma víbora dentro do fogo. E essa víbora pegou na mão de Paulo. Naquela ilha não tinha médico, não tinha remédio, irmãos. Então acredito eu que Paulo deveria ter morrido na hora, por causa que aquela víbora era uma cobra muito perigosa e venenosa. Mas a minha Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, está escrito ali que se você beber alguma coisa mortífera, não vai te fazer dano algum. Então Paulo, irmão, foi sem querer que aconteceu isso na vida dele. Ele foi mordido por aquela serpente, mas não aconteceu nada com ele. Então a gente vemos um milagre de Deus acontecendo na vida dele. A Bíblia ainda nos diz também que quando Paulo ficou naquela ilha de Malta um tempo, ele saiu daquela ilha de Malta e foi de encontro para Roma. E lá em Roma foi permitido Paulo morar em uma casa por 2 anos, alugada ainda, irmãos. Paulo ficou ensinando os homens ali em Roma. Paulo ficou falando do amor de Deus para os homens ali. Mas a Bíblia diz que depois que ele foi julgado e solto em Roma, ele vai fazer a sua 4ª viagem missionária. A 4ª viagem missionária, Paulo, creio eu, que demorou uma espécie de um tempo de 7 anos, porque ele foi liberto no ano 62 depois de Cristo. Então, se a gente contar 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. No ano 68 para o ano 69, Paulo volta para Roma para ser decapitado. E a história diz que ele foi decapitado pelas mãos de um homem conhecido como Nero, o imperador Nero, que era o imperador de Roma naquela época. Quando Paulo, depois da sua 4ª viagem missionária, que ele foi para Roma, ele voltou para ser decapitado. E na segunda prisão, na segunda vez que ele foi preso ali, a minha Bíblia diz que nessa prisão Paulo escreveu 3 cartas pastorais. Uma delas é 2 Timóteo. 2 Timóteo foi escrita na prisão, irmãos. Paulo mandou essa carta, a 2ª carta para Timóteo. Ele falou: Timóteo, eu quero que você venha ter comigo rápido. Traga uma capa que eu deixei em Troade, porque aqui está frio. Paulo estava sentindo frio dentro da prisão, irmãos. Paulo estava sentindo frio, estava inverno. E é por isso que Paulo mandou Timóteo trazer a capa que ele deixou em Troade. E a outra epístola que Paulo escreveu foi essa aqui que eu acabei de ler para vocês, a epístola a Filemon. Paulo escreveu para Filemon quando estava na prisão. A história de Filemon é uma história muito linda e muito profunda. Imagine você, irmãos, sendo um patrão, sendo uma pessoa que cuida de rebanho, cuida de gado, cuida de escravo. Filemon era uma pessoa assim. Filemon ele cuidava dos seus escravos, ele tinha escravo, tinha servo na sua casa.
E a minha Bíblia diz que um dos servos que ele tinha era Onésimo. O nome Onésimo, antes de ele se converter, significava inútil. E depois que ele se converteu, ele passou a ser útil. Então Onésimo tinha esses dois significados. Antes da conversão ele era inútil e depois da conversão dele ele passou a ser muito útil. Assim as nossas vidas, irmão, quando a gente estava lá no mundo, a gente era um inútil sem Jesus. A gente era nada sem Deus. Mas depois a gente entregamos a nossa vida para Jesus, a gente acabamos sendo útil. Não útil para o mundo mais, mas útil para Cristo. Útil para Jesus, útil para a salvação. Onésimo ele era inútil, mas depois que ele se entregou para Jesus, ele se tornou útil.